Bom dia, mais um Questão de Direito, feito com muito carinho para você. Vamos lá, vamos discutir um tema muito importante. Nós vamos falar sobre embargos de terceiro, posse e domínio. Então o título é Embargos de terceiro, posse e domínio. Então vamos entender um pouquinho. Professor, o que é posse? O que é domínio? Tem que saber. O corretor de imóveis, o advogado atuante na área, se ele faz confusão, ele vai prestar um serviço péssimo e também vai induzir o seu cliente a erro, ou você mesmo, né? Imóvel próprio vai se enroscar. Então, cuidado. Vamos tratar aqui posse e domínio, institutos diferentes. Posse é qualquer outra coisa que não seja domínio. Domínio não dá para confundir. Posse, tem muita coisa que é chamada de posse. Domínio é registro no cartório de imóveis. Domínio é registro, é propriedade. Domínio, seu nome, aparece na matrícula, não é escritura pública não, na matrícula. Quando o seu nome aparece na matrícula, você tem um domínio, você tem um registro, você tem a propriedade. Quando o seu nome não aparece na matrícula ou transcrição, cuidado. O que você tem, sinto muito, é posse. Professor, eu tenho uma escritura pública, professor. A escritura pública foi feita num cartório, é domínio. Não é. Escritura pública é posse também. A posse pode ser em virtude de um contratinho de gaveta, pode ser em virtude de uma, realmente, né, de um instrumento público, ata notarial, no caso a escritura pública. Posse é qualquer coisa que não seja domínio. Domínio é uma coisa só. Domínio, eu estou falando de registro. Meu nome na matrícula do imóvel. Então cuidado, tá? Isso é muito importante para começo de conversa, para que possamos aqui atingir o objetivo do nosso programa, da nossa aula. Porque se eu faço confusão de posse e domínio, aí eu vou confundir tudo. Quando eu falo de posse, é qualquer outra coisa que não seja domínio. Domínio é uma coisa só, é registro no cartório de imóveis. Infelizmente, muita gente confunde, né? O professor tem escritório de advocacia, muitas vezes o cliente, não leigo, né? Às vezes tem até uma formação, formações em outras áreas, mas ele não tem noção. Ele leva dentro de uma pastinha, que está dentro de outra pastinha, que está dentro de outro saquinho, que está dentro de uma caixinha, mais ou menos assim. Porque guarda como se fosse um tesouro. E fala, meu documento do imóvel está aqui, eu sou dono, está aqui. Aí o professor vai mexer, né? Tira a pastinha, tira a caixinha, tira o envelope, tira o saquinho. Quando chega, depois de uns 10, né? Uns 10 envelopes, chega no documento. Aí eu olho e falo, infelizmente você tem a posse, porque isso aqui é escritura pública. Isso aqui deveria ter sido registrado no cartório de imóveis. Como não foi, você tem a posse. Cuidado, tá? Entender os institutos posse e domínio é realmente não fazer confusão, não errar a ação. Mesmo porque nós temos as ações chamadas ações possessórias, que é a reintegração de posse, manutenção, o interdito proibitório. São ações que eu trabalho na posse, eu preciso provar a posse atual. Quando eu não tenho posse, fica difícil, eu não posso usufruir dessas ações possessórias, que cabe lá o uso do princípio da fungibilidade. Eu não posso usufruir. Quando eu tenho um registro, eu vou trabalhar com ações petitórias, ações de domínio, chamada ainda, eu gosto muito desse termo, possessórias indiretas, porque tem que ter registro, reivindicatória, emissão na posse, ou ainda até ação de resgate, num outro momento. Nós já explicamos até no outro programa e vamos entrar nesse assunto novamente nos próximos. Então, cuidado. Nós temos as ações possessórias e as ações de domínio, chamadas de possessórias ou petitórias, né? Possessórias aqui, ó, possessórias de verdade, reintegração, manutenção, interdito proibitório. Esquece as possessórias, ações petitórias, reivindicatória, emissão na posse e ação de resgate. Essas ações, só cuidado com a ação de resgate, é uma ação petitória, pela nova jurisprudência, pela doutrina, mas uma ação de prova de domínio passado, né? Não futuro, porque essa ação eu quero retomar o imóvel. Eu tinha que ter tido o registro no passado, não é presente. Então cuidado com isso, é uma exceção que merece uma discussão numa aula própria. Vamos lá, olha só que interessante. Entendendo esses institutos, fica mais fácil de entender quando que eu vou usufruir da figura da ação de embargos de terceiro. Eu vendo um imóvel para você, você não faz o registro. Por que você não faz o registro? Porque você não tem dinheiro. A parte registral no Brasil, ela é complexa e cara. Para que eu possa registrar um imóvel, possa colocar esse imóvel no meu nome, eu preciso sim fazer o quê? Fazer a escritura pública. O tabelião ou o escrevente vai fiscalizar se eu recolhi, até para mencionar nessa escritura pública, os tributos, para chegar no registro. Essas três fases, né, do procedimento registral, muitas vezes a gente não tem mais dinheiro, não é isso? O brasileiro não é orientado em relação a isso. Infelizmente, essa matéria deveria ser ensinada, as noções básicas na escola. É importante. Fato é que o brasileiro ele tem 300 mil reais, 150 mil. Ele não vai comprar o imóvel
de 120. Não é assim. O brasileiro ele vai comprar aquele imóvel com o dinheiro que ele tem. Se ele tem 300, ele compra um imóvel de 300. Se ele tem 150, ele vai comprar um imóvel de 150. Se ele tem 500, ele vai comprar um imóvel de 500. O que quer dizer isso? Que acabou o dinheiro. Quando acaba o dinheiro, né, sem falar na reforma da casa, acabou o dinheiro, não dá para registrar o imóvel. É onde sai o contratinho de gaveta, é onde sai a escritura pública, mas não manda registrar. E aí o ato não chegou ao final. O procedimento não chegou ao final. Professor, o que pode acontecer? O que pode acontecer não aconteceu. Você tem a posse, você não tem o domínio. É muito comum, em época de crise, ou fora de época de crise, o proprietário real, né, porque é o real porque consta o nome dele, o meu nome continua constando na matrícula, não consta o seu, que deveria ser o proprietário real, né? Então eu sou proprietário real porque consta no meu nome, mas você já tem a posse, mas você não fez o registro por falta de dinheiro, mas você está lá no imóvel. Eu deixo de pagar minhas contas, deixo de pagar um empréstimo para um banco, o banco vai e executa, e acha esse bem, está no meu nome. Por mais que a posse esteja com você, o bem está no meu nome. Princípio da publicidade. Eu consigo localizar com facilidade um imóvel no nome do devedor. Não é difícil fazer isso. Ou seja, esse bem vai a leilão. Esse bem pode ocorrer a adjudicação. Você fica sabendo disso. Normalmente num sábado, não é isso? Você fica sabendo através de um oficial de justiça e você fica, juntamente com a sua família, fica preocupadíssimo. Vira para a esposa, o casal chora, até briga. Meu Deus do céu, nós vamos perder o imóvel. Tudo que a gente investiu aqui. Meu Deus do céu, e agora? É assim que acontece. Professor, qual que é a saída? Se você é um posseiro, e você é fazer a medida, utilizar a medida judicial de embargos de terceiro. A sua saída, a sua salvação, a sua luz no fim do túnel está aí, nessa medida judicial. O embargo de terceiro é uma ação que eu, terceiro, tenho que falar, ó, eu comprei o imóvel do professor Júlio César Sanches, mas esse imóvel, quem tem a posse sou eu, só não registrei, não tinha dinheiro. Banco Itaú, Banco do Brasil, Bradesco ou qualquer banco, não pode levar esse imóvel a leilão, não pode esse imóvel agora ser de você, instituição financeira, porque esse imóvel é meu. Essa ação faz isso, o fundamento dessa ação é esse. Levantar a bandeira e falar assim, ó, eu tenho a posse, ó o contratinho de gaveta, ó a escritura pública se tiver, eu não posso perder esse imóvel. Então cuidado, isso acontece muito, hein? Nome da ação, embargos de terceiro. Esse instituto é muito estudado, é muito utilizado em toda situação que você é terceiro na relação processual. Cuidado, hein? Nesse caso, você não é réu, hein? Autor também você não é, né? Não é exequente e nem executado. Você é o quê? Um terceiro. Professor, eu vou ficar quietinho, vou ver o que acontece. Não, essa não é uma postura que pode ser tomada no nosso país. Existe um ditado que eu falo sempre, o direito não socorre quem dorme. Se você ficar só olhando, esperando, o que pode acontecer? Você vai ser reintegrado, né? Vai ocorrer a emissão da posse, você vai ter que sair do imóvel. A emissão da posse não é para quem esteja lá, né? É para o imóvel, eu preciso desocupar, não interessa quem esteja lá. Ele é um desconhecido, e esse desconhecido vai ter que sair. Cuidado com isso, tá? O brasileiro, ele faz muito contrato de gaveta, por falta de orientação, por falta de dinheiro. Nós sabemos que o procedimento registral é muito caro no Brasil, mas é fato. É fato que você precisa tomar muito cuidado para que você não acaba perdendo aí a propriedade. E perde mesmo. Perde porque você tem a posse. O instituto adequado, o instituto correto, qual que é, professor? Embargos de terceiro. É a medida judicial que o seu advogado deve propor, deve utilizar. Se eu falo que o direito imobiliário, ele tem muita informação. Tem que se especializar no direito imobiliário. Não dá, quem faz tudo não faz nada, não dá. É humanamente impossível, né? São muitas ações próprias de direito imobiliário. Então o nome da ação é embargos de terceiro. Vamos lá, vamos juntos aqui. Olha só que interessante, ó. Professor, onde aparece o fundamento? Nós temos um artigo que trata do assunto, que é o 674. O artigo 674 do Código de Processo Civil, ele trata do assunto, né? Nós temos um estudo do embargo de terceiros até o artigo 681. Então, do 674 até o 681, nós vamos tratar de todo o procedimento do embargo de terceiro. Cuidado com o embargo de terceiro, não tem nada a ver. Cuidado, hein? Muita gente que presta concurso, muita gente que estuda para a prova da OAB também assiste as nossas aulas aqui na TV Cresce, né? Então, cuidado, não tem nada a ver com embargo de declaração, hein? Embargos de declaração é um recurso quando a decisão é omissa, contraditória, obscura. Embargos de declaração, recurso. Esquece, apaga isso da cabeça. Estamos falando não de recurso, mas de uma ação para proteger
O terceiro de boa fé, o terceiro que está ali olhando o circo pegar fogo, o exequente cobrando o executado. Esse terceiro tem que se defender. Esse terceiro tem que ter a posse. Nome da ação, embargos de terceiro. Cuidado com isso. Cuidado também, nós temos um termo, eu gosto muito de classificar a prova-objeto. Professor, o que é a prova-objeto? Prova-objeto é aquela prova necessária. Nós temos duas provas no direito, as provas orais e as provas documentais. Prova oral, eu estou falando de uma prova que é a prova falada. Pode ser através de testemunhas, depoimento pessoal das partes. Essa é a prova oral, que é apresentada em uma audiência de instrução e julgamento. A segunda prova que nós temos no direito brasileiro é a prova chamada prova documental. Essa prova documental é dividida em quatro situações. A primeira situação é a prova documental em sentido estrito. Tudo o que é palpável, que eu consiga pegar, enxergar. Isso é uma prova documental, normalmente papel, uma taça de champanhe, né? Qualquer coisa que eu consiga pegar. É a chamada prova documental, em sentido estrito. Mas eu tenho outras provas documentais. A segunda espécie é a prova documental pericial. O perito, ele faz um laudo pericial, um laudo técnico. Ele entrega isso ao Poder Judiciário. Então também a prova documental, ela é escrita. Temos a inspeção judicial do juiz, o juiz levanta, né, sai do fórum e vai até a casa, o local, para fazer uma inspeção judicial. É uma prova também conhecida como prova documental. A terceira e última prova documental é a chamada prova de ata notarial, que é feita no cartório. É uma prova importante, é uma prova que é muito utilizada também, né? Uma prova que eu não posso trabalhar com ela, somente com ela no processo, que existe um risco muito grande, mas é uma prova muito utilizada. Então nós temos 4 provas documentais e 2 provas orais. Mas existe a classificação que eu gosto muito da prova objeto. Professor, o que é a prova objeto? A prova objeto é aquela prova, presta atenção, atenção, vamos lá, anota aí. A prova objeto é aquela que não pode faltar. Não pode faltar nesse instrumento processual, não pode faltar nessa petição. A prova objeto é aquela prova determinante, aquela prova obrigatória. Deixa eu dar exemplo, vou dar vários, hein? Numa ação de alimentos, eu vou pedir alimentos para meu pai. Eu tenho que juntar o quê? A certidão de nascimento. Ou o RG, eu preciso provar que ele é meu pai. Divórcio. Para pedir divórcio, eu preciso juntar uma prova objeto, certidão de casamento. Professor, peraí, despejo. Se eu vou fazer uma ação de despejo, eu preciso provar que existe um contrato de locação escrito, ou pelo menos mencionar que existe e não é escrito. Mas eu preciso provar que existe essa relação. Essa prova objeto é aquela prova que não pode faltar no processo. É a prova determinante, é a prova obrigatória. Nós temos aqui, olha que interessante, presta atenção, vem comigo, vem comigo. Nós temos uma prova determinante para a ação de embargos de terceiro. Qual que é, professor? Qual que é? Vamos lá, valendo, hein? Quem acertar vai ganhar um chocolate. Olha, qual que é essa prova, professor? É chamada prova sumária de posse. Para fazer uma ação de embargos de terceiro, eu preciso sim fazer a prova sumária da posse. Como que eu posso fazer uma ação dessa se eu não consigo provar? Eu não consigo provar que eu tenho a posse. Então, para fazer usufruir desse instituto, eu preciso provar que eu tenho a posse. Professor, como que eu provo isso? Como que eu provo que eu tenho a posse? Provas testemunhais, depoimento pessoal das partes ou provas documentais, multa ambiental, notificações, contas de consumo. Tudo isso faz prova de posse. E aí eu consigo provar a posse, é a prova objeto, a prova obrigatória, é a prova sumária de posse, eu consigo usufruir dessa ação possessória. Professor, eu quero saber agora, quem tem legitimidade para propor embargos de terceiros? Quem tem, professor? Quem tem a posse. Eu tenho que ser um terceiro estranho, não posso ser executado, exequente nem há que se falar nisso, eu tenho que ter a posse. Eu sou um terceiro que estou sendo prejudicado, estou na iminência de ter um grande prejuízo. Eu tenho legitimidade para propor uma ação, para falar, vocês estão brigando aí, mas eu que tenho a posse, eu não posso sair no prejuízo. Cuidado com isso, tá? Então, esse é o objetivo dessa ação de embargos de terceiros, não é isso? Então, é uma ação importante para proteger quem tem a posse. E existem muitas famílias nessa situação no Brasil. Cuidado, hein? Não adianta outros instrumentos, hein? Tem que analisar o caso concreto, mas outros instrumentos podem ser fatal, porque você pode perder o imóvel. Poxa, eu quero saber agora o efeito. Qual que é o efeito? A procedência da ação, você está salvo, né? Você não vai perder a posse. E aí sim você pode ser obrigado a pagar a dívida, né? A depositá-la em juízo. O nosso país é muito grande, existe uma jurisprudência, existem entendimentos diferentes, mas fato é que vai depender do estado que você esteja trabalhando, advogando ou brigando pela sua posse. É o instrumento adequado,
mas a efetividade vai depender de cada região, vai depender da jurisprudência. Não é simples assim, tenho a posse, acabou, né? Na verdade, você defende a sua posse, gera um efeito suspensivo em relação à execução, ou seja, você não vai ser reintegrado, porém, você provavelmente vai ter que arcar com a dívida. Então, o direito não dá enriquecimento sem causa, né? O direito não protege algo nesse sentido. Então, não é uma ação que só para te proteger. Protege, mas você terá que arcar, sim, com algumas despesas em cada situação concreta que deve ter uma análise. Vem comigo aqui, olha só que interessante, ó. Nós temos um entendimento do STJ que essa ação pode ser utilizada de forma preventiva, olha que legal. Então, não precisa ocorrer a iminência de perder o imóvel, né? Eu poderia utilizar essa ação de forma preventiva. Também, essa ação eu posso usufruir do instrumento de uso capião em andamento, se é o caso, se for o caso, porque o uso capião, existe até uma súmula que trata desse assunto, né? Eu posso utilizar como matéria de defesa também. Então, cuidado. Eu posso usufruir, segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, também em matéria de defesa, antes de acontecer a iminência de ocorrer, de perder a posse. Então, fique atento em relação a isso. Perguntinha boa, vamos lá, né? Pergunte ao professor, vamos perguntar, perguntinha boa. De quem é considerado posseiro? Quem tem a posse direta, não é isso? Nós temos diversos conceitos de posse. Posse direta, posse indireta, posse alternada, posse legal, né? Tem vários conceitos diferentes dependendo do doutrinador, mas essa posse precisa ser direta, tá? Porque, na verdade, essa posse, ela é uma prova sumária da ação. É uma prova objeto, então tem que ser uma posse direta. Tem discussões também em relação a isso, mas na prática tem que ser direta. Quando que eu vou usufruir, professor, dessa ação? Quando existe uma turbação ou um esbulho, né? Turbação ou esbulho em relação a essa minha posse. A iminência eu posso utilizar de forma preventiva, mas normalmente na iminência de ocorrer o fato. Lembra você que também esses termos, quando ocorre, olha só, arrecadação, depósito, arresto, sequestro, inventário, partilha, arrolamento, execução, né? Eu posso usufruir dessa ação, tá bom? Então, chegamos ao final de mais um programa, não vai perder, continue nos acompanhando aqui na TV Cresce, programa feito com muito carinho para você. Tchau!